RCP Notícias. Três horas em Cabo Verde, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. Em destaque nas notícias a esta hora, um cidadão italiano está desaparecido no Sal. As buscas continuam, com as autoridades a manterem operações no terreno. Responsável por lar de idosos da Cruz Vermelha pede mais apoios para cuidados aos idosos. O alerta é para a necessidade de se reforçar parcerias institucionais e melhorar os cuidados prestados. O Orçamento do Estado para 2026 entrou em vigor desde ontem, traz incentivos que devem ser melhor aproveitados pelos operadores privados, defende consultor Carlos Graça. Desde ontem, os preços máximos dos combustíveis e as tarifas da eletricidade registram uma redução generalizada em todo o país. A Associação de Defesa dos Consumidores reagiu com naturalidade a esta atualização das tarifas anunciadas pela ARME. O Movimento para a Democracia critica a mensagem do Presidente da República, considerando estranha a ausência de referências aos casos da Justiça que opõem o Presidente da Câmara Municipal da Praia. Já o PSV fala em assédio jurídico a Francisco Carvalho. O CID critica a falta de indulto presidencial no caso Amadeu Oliveira. O líder da UCID acredita que este está preso por razões políticas. São Vicente entra em ritmo de festa já este domingo, com o grupo de mandingas da Ribeira Bota a dar o arranque dos desfiles de carnaval e a prestar homenagem à seleção nacional. Uma vez mais, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. Um cidadão italiano está desaparecido na Ilha do Sal. As buscas continuam, têm sido acompanhadas pelo Moisés Évora. Boa tarde, Moisés. Quais os desenvolvimentos deste caso? Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Há 2 dias que está desaparecido um cidadão italiano de nome Pier Paolo Gazzotti. Ele tem 67 anos. Informações que a Rádio de Cabo Verde dispõe é que ele foi buscar na zona da Buracona e que desde então ninguém sabe do seu paradeiro. Ele foi sozinho, foi encontrado no local também algum pertence do cidadão italiano, mas as buscas continuam. Já há 2 dias que as buscas decorrem. Podemos adiantar que há um trabalho tanto a nível do terreno como no mar, mas sem qualquer resultado prático. Informações recolhidas também há poucos minutos é que mergulhadores chegaram ao local, mas não houve tal trabalho por parte de tais profissionais, porque é uma zona muito perigosa, onde o mar bate muito forte também nas rochas. Informações que a Rádio de Cabo Verde recolheu há poucos minutos. Nesta altura há toda uma grande interrogação em relação a esse assunto. Trata-se de um cidadão italiano que visitava regularmente Cabo Verde. Ele estava um tempo no seu país de origem e um tempo aqui em Cabo Verde. Chegou também para passar o período de festa. O período de festa é uma matéria, obviamente, que continua a merecer toda a nossa atenção. Agora concluímos sublinhando que houve um acidente ontem na estrada que liga Espargos a Santa Maria, 2 indivíduos numa viatura, mas apenas danos materiais. Uma mulher ficou hospitalizada, mas informações recolhidas há poucos minutos junto do hospital, ela está a recuperar bem, está então numa situação menos complicada. São informações que podemos adiantar nesta altura para o auditório da Rádio Pública. Muito boa tarde. Boa tarde, Moisés Évora. Cidadão italiano está desaparecido no Sal. As buscas continuam, com as autoridades a manterem operações
no terreno. A coordenadora do Centro Multiusos e de Cuidados Integrados para a Terceira Idade da Cruz Vermelha na Praia defende uma maior parceria, nomeadamente com a tutela da família, no que toca aos recursos humanos para prestar cuidados aos idosos. O centro acompanha neste momento cerca de 40 idosos e a coordenadora defende que ainda há muita carência nessa camada. Uma reportagem de Miriam Lopes dos Santos. Além dos que frequentam o Centro de Dia da Terceira Idade, há um grupo de idosos ao qual é necessário prestar cuidados domiciliares. A RCV, a coordenadora do Centro Multiusos e Cuidados Integrados da Terceira Idade da Cruz Vermelha na Praia, Nilda Borges, defende que há necessidade de maior parceria na garantia de cuidadores. E o centro precisa bastante, se o ser humano não está a prestar serviço gratuito. E não está a prestar serviço gratuito, e o centro precisa de bastante apoio de outros parceiros. Se o Ministério da Família não também assistiu de essa parceria conosco na centro. Às vezes, recursos humanos é fundamental para nós o tente. Nunca também só no recurso financeiro, mas também recursos humanos. Se nós não também a parceria, não está criando para o Ministério da Família ajudar a nós cuidadores. Eu com cuidadores e também com alguns trabalhos domiciliares que não têm feito, que não têm carência, recursos humanos. O centro precisa agir multidisciplinarmente junto dos idosos, mas os recursos não são suficientes para isso. Nutricionista, psicólogo, que é a parte mais sensível como a educação, é fazer atendimento, mas também e não tem que guiar para um psicólogo, para ter mais conforto, para saber mais, ter um acompanhamento psicológico, para ajudar a ser mais inserido bem na sociedade. E nutricionista para orientar-se. Muitas vezes nós temos algumas comidas que não pode dar, mas o doutor hoje me está falando que ela é que comer, ainda comer tudo coisa, mas não é bem assim. A orientação alimentar é de bom. Cruz Vermelha, com 6 programas, porque eu consigo contratar tudo que é recursos humanos para modo. Na Centro precisa de um trabalho multidisciplinar. E não sabe, Cruz Vermelha, tudo aquele fundo que nos ajuda que as pessoas é de Cruz Vermelha que está bem. E se não tem um apoio ou uma parceria com outra instituição, é muito bom. Só Cruz Vermelha que está conseguindo dar resposta. No que toca ao aumento da pensão social do idoso, a coordenadora do Centro Multiusos e Cuidados Integrados da Terceira Idade da Cruz Vermelha na Praia é reticente em comentar, mas acredita que o valor é insuficiente, tendo em conta o nível de carência. Isso, mas não sabe, uma pensão social é uma pensão que te ajuda, mas que não na totalidade, mas elas fez um apoio que está mesmo, mas ainda está com bastante carência, que ela está pouco país, para medicamentos sacar no mercado. Não tem facilitação na toma de medicamento gratuito, mas não é bem assim. Tem um medicamento que é preciso para comprar na farmácia. E às vezes que está com aquele montante suficiente para se completar, mas aquele aumento, mas deveria ser um pouco mais. A maioria dos utentes do Centro Multiusos e Cuidados Integrados da Terceira Idade da Cruz Vermelha na Praia é beneficiário de uma pensão social, conforme a coordenadora. Responsável do Centro de Cuidados Integrados para a Terceira Idade da Cruz Vermelha na cidade da Praia pede mais apoios para os cuidados aos idosos. O Orçamento do Estado de 2026 já está em vigor. O orçamento entrou em vigor desde ontem e traz incentivos que devem ser melhor aproveitados pelos operadores privados, segundo o consultor Carlos Graça. Eu diria que quem está informado tira, quem não está informado não tira. É fundamental que as empresas tenham conhecimento que ao empregarem um determinado grupo de pessoas ou em determinadas condições podem ter benefícios fiscais, traduzindo-se numa poupança de imposto, e optarem por isso. Eu acredito que aqui muitas vezes as coisas não acontecem mais por desconhecimento, por falta das pessoas aprofundarem um pouco mais aquilo que são essas medidas. O que é que impede as empresas de tirarem benefícios fiscais com o aumento de capital próprio?
Eu diria que, mais uma vez, é o desconhecimento. Vamos lá ver, as empresas é fundamental terem capitais próprios que lhes permitam continuar a elaborar, não é? E aqui a questão, muitas vezes as empresas que têm algumas disponibilidades não fazerem, por exemplo, a opção por ter uma empresa com capitais próprios baixos e a distribuição de dividendos. Isto aqui tem uma lógica também muito, se nós pensarmos naquilo que é a filosofia anglo-saxónica da gestão, normalmente os fundadores pensam sempre na continuidade do negócio e em reforçar a continuidade do negócio em determinados países, enquanto noutros optam logo por comprar o último modelo da viatura. Portanto, e nós estamos a falar aqui é que os vários orçamentos de Estado nos últimos anos têm dito às empresas, se conservares os capitais da tua empresa para fazer reinvestimento, aproveitares para melhorar o conjunto de processos, melhorar a capacidade das pessoas, tudo isso, digamos, com benefício fiscal adicional sobre a forma de poupança de impostos. Portanto, isso mais uma vez é uma questão de mentalidade. É neste âmbito que Carlos Graça defende a criação de um programa de literacia financeira para as empresas. Vai ser lançado já brevemente um novo programa de formação que deve reforçar a capacidade dos empresários e empresas de Cabo Verde nesta matéria. Exatamente, para fazer com que as empresas, quem dirige as empresas, que há muito tempo se calhar que já não vai a uma formação, possa ter acesso a este conhecimento e começar a ver as coisas. Nós temos empresários que fizeram um excelente trajeto, muito a pulso, e com todo o mérito que tem implícito do esforço que fizeram, mas nós precisamos de fazer uma atualização, o mundo está em constante mudança e, portanto, temos aí um programa de formação que em breve iremos apresentar às empresas para começarem a trabalhar nisto e digamos que se ajustarem aos novos tempos. A opinião do consultor Carlos Graça sobre a entrada em vigor do novo Orçamento de Estado foi expressa durante o primeiro jornal numa entrevista ao Júlio Vera Cruz Martins. Desde ontem que houve uma redução generalizada dos preços máximos dos combustíveis e das tarifas de eletricidade em Cabo Verde, tanto da eletricidade fornecida pela Eletra como fornecida pela Águas e Energia da Boa Vista. É com normalidade que a ADECO, a Associação de Defesa dos Consumidores, reagiu à atualização das tarifas, uma atualização na qual se registra uma redução de 5,84% e 7,89% no caso da empresa de distribuição da eletricidade de Cabo Verde, a EDEC, e entre 0,9% e 1,24% para a empresa Águas e Energia da Boa Vista. Uma reportagem de Patrícia Martins. Desde ontem, 1 de janeiro, a eletricidade está mais barata. Os consumidores de baixa tensão doméstica da EDEC, com consumo igual ou superior a 60 kWh por mês, passam a pagar 24,55 escudos, já com IVA incluído. Os que ultrapassam este nível de consumo pagam 32,20 escudos. Os clientes de baixa tensão especial passam a pagar 27,90 escudos, enquanto os de média tensão pagam 23,9 escudos por kWh. Para a iluminação pública, o preço fixa-se em 24,55 escudos por kWh, uma redução vista pelo presidente da ADECO com normalidade. Nós vemos com uma certa normalidade, considerando que a oscilação dos preços dos combustíveis ao longo do ano anterior foram tendencialmente decrescente, particularmente no segundo semestre. Portanto, sendo esta atualização feita semestralmente, consideramos que a ARME cumpriu integralmente com o seu papel, fez a atualização com base nos dados e na informação relevante que dispõe e que deve ser considerada para essa atualização, e esta atualização para baixo reflete essencialmente esta baixa de preços dos combustíveis, considerando que a nossa energia ainda é maioritariamente produzida à base de combustíveis fósseis. Uma boa notícia para os consumidores neste início do ano, diz Nelson Faria, que perspectiva uma redução também a nível da água. Qualquer redução dos
custos da utilização de bens de consumo e de serviços por parte dos consumidores é positiva, na medida também em que os aumentos dos rendimentos não traduzem o aumento do custo de vida que os consumidores têm sido sujeitos, digo particularmente nos últimos 5 anos, devido a fatores particularmente externos, mas nós temos de considerar que essa diminuição, mesmo não no valor avultado, ainda assim é uma boa notícia para os consumidores. Nós perspectivamos que a água seja também reduzida, considerando que boa parte do fator de produção utilizado na desalinização de água é a via dos combustíveis fósseis, é a via terra. Portanto, também contamos e esperamos com esta redução nos mesmos moldes a nível das tarifas de água. E neste início de ano, o presidente da ADECO deixa algumas recomendações aos consumidores. Um consumo baseado, de facto, nas necessidades, nas reais possibilidades de consumo, evitar o endividamento excessivo e abusivo, evitar práticas que não abonem a um consumo sustentável, digamos assim. Nós desejamos um excelente ano a todos os consumidores, desejamos igualmente que o seu poder de compra seja revisto em alta para que possam, a maior parte, consumir ao menos o essencial que todo o ser humano necessita para a sua dignidade. Reação da ADECO à atualização das tarifas de eletricidade anunciada pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME. Desde ontem que os combustíveis e a eletricidade estão mais baratos em Cabo Verde, a Associação de Defesa dos Consumidores considera normal a atualização das tarifas e os preços anunciados pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia. O líder do grupo parlamentar do MPD considerou estranho que o Presidente da República tenha passado ao largo do caso que envolve o Ministério Público e o Presidente do PSV na mensagem de Natal e Ano Novo. Celso Ribeiro diz que a mensagem do Presidente da República é também seletiva no que diz respeito aos aspectos positivos. Aquilo que tem feito o Sr. Presidente do PSV, atacando diretamente o Ministério Público e os seus magistrados, é de tamanha gravidade, razão pela qual não entendemos o silêncio avassalador do Sr. Presidente da República, o que configura ser uma atitude de pouca coerência e de algum descomprometimento com a Constituição e as atribuições adstritas a um Presidente da República. É a primeira vez na história de Cabo Verde que um partido político, através do seu líder, ataca a Constituição da República e as instituições da República. Celso Ribeiro defende que o PR deve ser mais diligente na defesa da Constituição da República. Já o secretário-geral do PSV, Vladimir Silveira, considerou que o presidente da Câmara Municipal da Praia e presidente do PSV tem sido alvo do que classifica de assédio jurídico permanente. Nós, enquanto PSV, estamos convictos que o seu presidente, camarada Francisco Carvalho, tem todas as condições de vencer as eleições neste ano e pensamos que essas manobras condicionam o normal funcionamento das instituições e nós estamos convictos também que os cidadãos não se revêem nessa estratégia e os cidadãos esperam que as eleições decorram com tranquilidade e que rapidamente o país retome a sua normalidade, o normal funcionamento das instituições. Portanto, nós acolhemos as palavras do Presidente como alguém que está preocupado com o que se passa lá fora, mas que também, de forma indireta, chama atenção para o que passa aqui dentro, que é preciso que as instituições funcionem normalmente, que a oposição exerça o seu papel num quadro de estabilidade, que o governo governe, e é isso que o PSV defende. O secretário-geral do PSV fez também um apelo direto ao governo e ao MPD para se recentrar o debate político em Cabo Verde. Os democratas cristãos, também numa reação à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, consideraram grave e preocupante a prisão do deputado Amadeu Oliveira pelo fato do chefe de Estado, no âmbito das suas competências, não ter indultado o preso há mais de 5 anos na cadeia da Ribeirinha, em São Vicente. A reportagem com Joana Lopes. João Santos Luís condena a atitude do chefe de Estado que, ao exercer as suas competências no quadro do indulto, não incluiu Amadeu Oliveira há cerca de 5 anos
preso na cadeia da Ribeirinha, em São Vicente. Classifica de grave e preocupante o silêncio do Presidente da República. Nós, em Cabo Verde, nós temos um preso político, o que não devia estar a acontecer num Estado de direito democrático. Um preso político, portanto, na cadeia da Ribeirinha, há já quase 5 anos, não é? Este ano, no mês de julho, fará 5 anos que um cidadão, portanto, deputado nacional, encontra-se preso por abuso de poder das instituições judiciais, e o Sr. Presidente da República, que sabe perfeitamente as condições em que o Amadeu Oliveira está preso, não levanta uma palha, e ainda em 2025 não levantou uma palha para que esta situação se revertesse. Entende o líder da UCID que Amadeu Oliveira deve ser considerado um preso político, vai até mais longe e afirma não existir em Cabo Verde crime contra o Estado de Direito. Não existe crime contra o Estado de Direito. Em Cabo Verde, ninguém, nunca um cidadão, portanto, foi condenado, mas nunca um cidadão praticou um crime contra o Estado de Direito em Cabo Verde. Nós todos sabemos disso. E o próprio Sr. Presidente da República sabe disso. Portanto, o Amadeu Oliveira só está preso porque criticou duramente, portanto, o sistema judicial em Cabo Verde, e nós não iremos parar de dizer isso, porque, como eu disse, repito, em Cabo Verde nunca nenhum cidadão cometeu nenhum crime contra o Estado de Direito Democrático. João Santos Luís defende que o Estado deve garantir tratamento justo e respeito pelos direitos fundamentais a todos os cidadãos. Escudando-se no caso de Amadeu Oliveira, os democratas cristãos alertam que a democracia exige respeito pelos direitos humanos, transparência institucional e igualdade perante a lei. Princípios que, na ótica do presidente da UCID, ainda não se cumpre na íntegra em Cabo Verde. Os desfiles de Mandinga em São Vicente arrancam já este domingo, o primeiro domingo do mês de janeiro. O grupo Mandingas da Ribeira Bote vai dar início às apresentações com uma homenagem especial à Seleção Nacional de Cabo Verde. A informação foi confirmada pelo presidente do grupo, Nilton Rodrigues, que explicou a escolha da homenagem deve-se ao alto valor histórico da seleção para o país. Segundo o responsável pelo grupo, este primeiro desfile simboliza também o começo oficial da época do Carnaval e dos Mandingas. Durante o desfile, alguns Mandingas serão pintados de azul e branco, a representar a bandeira de Cabo Verde. As pessoas que acompanham o grupo são convidadas também a vestirem camisolas da Seleção Nacional. Decidi fazer essa homenagem à Seleção de Cabo Verde porque ele é uma coisa que é histórica na Cabo Verde. Então, como não sei, nesse primeiro domingo, vou optar para homenagear a Seleção de Cabo Verde, porque ela é uma coisa merecida. Não tem Mandinga pintado de preto e não tem Mandinga que não está a fazer a bandeira de Seleção de Cabo Verde, ou a bandeira de Cabo Verde. E pessoas que estão para nós trás, que os folhões que estão para nós trás, a gente pedir para vestir-se a camisola de Cabo Verde, para nós trás que se camisola de Cabo Verde. O objetivo é realizar uma festa pacífica e mostrar a São Vicente e Cabo Verde o valor cultural dos Mandingas da Ribeira Bote. Em relação à segurança, Anderson Lima, outro elemento do grupo, garantiu que a Câmara Municipal e a Polícia Nacional estão informadas do desfile e que toda a documentação necessária foi tratada. Já está falando uma Câmara e Polícia Nacional. Apelo contra de folhões e mesmo qualquer elemento de Mandinga para ter aquele uso abusivo de álcool, para não abusar na álcool e menos violência. São para que tem violência mesmo, para o nosso desfile decorrer lindamente, porque nós não queremos festejar e para mostrar a São Vicente, Cabo Verde e o mundo inteiro o que a Mandinga é capaz de fazer a nível cultural. O presidente dos Mandingas da Ribeira Bote deixa também um apelo aos participantes e ao público para evitarem o consumo excessivo de álcool e qualquer tipo de violência. O percurso do desfile vai começar, como sempre, pelos estaleiros na Ribeira Bote, desce depois para a Rua da Praça e Rua de Lisboa, regressando depois ao bairro.
Notícias internacionais. Os países árabes e muçulmanos exigiram hoje a Israel uma atuação das ONGs em Gaza. 8 países árabes e muçulmanos pediram que se revogue a decisão de impedir o trabalho das organizações não governamentais em Gaza, numa altura em que o enclave palestiniano está a ser assolado pelo mau tempo. O pedido foi feito pelo Paquistão, Indonésia, Jordânia, Turquia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, em particular pelas 2 grandes potências mediadoras do conflito, o Catar e o Egito. A declaração é subscrita pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros dos 8 países, que apelam a um aumento urgente da entrada de ajuda alimentar e sanitária, bem como de materiais de construção para reforçar quaisquer estruturas ainda recuperáveis. O documento fala em campos inundados, tendas danificadas e edifícios desmoronados, bem como em surtos da doença, especialmente entre crianças, mulheres, idosos e pessoas com vulnerabilidades que precisam ser tratados. O presidente da Venezuela disse estar disponível para dialogar com os Estados Unidos sobre o combate ao narcotráfico no país, o comércio do petróleo e outros acordos económicos. Maduro confirmou apenas uma conversa telefónica com Donald Trump, que classificou como respeitosa, mas evitou comentar um alegado ataque norte-americano com drones em território venezuelano. As tensões entre os 2 países aumentaram nas últimas semanas devido às sanções e à presença militar dos Estados Unidos nas Caraíbas. O Papa Leão XIV iniciou o ato com uma operação para que Roma seja uma cidade mais acolhedora para estrangeiros e pessoas vulneráveis. Durante a missa de Ano Novo, agradeceu o trabalho de voluntários e autoridades no Ano Santo e deixou um apelo à paz, criticando estratégias armadas e conflitos que continuam a marcar o mundo. O Papa recordou ainda o legado do Papa Francisco, falecido em abril. Na Suíça foi declarado luto nacional de 5 dias após o incêndio num bar durante as celebrações de Ano Novo. A tragédia provocou cerca de 40 mortos e mais de 100 feridos. As autoridades continuam a identificar as vítimas e investigam as causas do incêndio. Além dos que 13h26. Vamos então recordar os títulos das notícias que fizeram este jornal. Cidadão italiano desaparecido no Sal. As buscas continuam, com as autoridades a manterem operações no terreno. O caso está a ser acompanhado pela Rádio de Cabo Verde. Cruz Vermelha pede mais apoios para cuidados aos idosos. A responsável do Centro de Cuidados Integrados para a Terceira Idade na cidade da Praia alerta para a necessidade de reforço das parcerias institucionais para melhorar os cuidados prestados aos idosos, sobretudo a nível dos recursos humanos. O Orçamento do Estado para 2026 entrou em vigor desde ontem, traz incentivos que devem ser melhor aproveitados pelos operadores privados, defende o consultor Carlos Graça. Desde ontem, os preços máximos de combustível e as tarifas de eletricidade estão mais baixas em Cabo Verde. A Associação de Defesa dos Consumidores considera normal esta atualização das tarifas e os preços anunciados pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia. MPD critica a mensagem do Presidente da República. O líder parlamentar do MPD considera estranha a ausência de referências a casos da Justiça na mensagem de Natal e Ano Novo do Presidente da República. Já o PSV acusa o MPD de assédio. O líder do PSV diz que é um assédio jurídico permanente contra o presidente do partido e da Câmara Municipal da Praia. Ainda falando da mensagem do Presidente da República, o CID criticou a falta de indulto presidencial. A União considerou grave a não concessão do indulto ao deputado Amadeu Oliveira, preso há mais de 5 anos na cadeia da Ribeirinha. São
São Vicente entra novamente em ritmo de festa. Os mandingas saem às ruas já este domingo, com o grupo da Ribeira Bota a dar o arranque dos desfiles, prestando uma homenagem à seleção de Cabo Verde. Na Suíça foi decretado luto nacional de 5 dias após um incêndio num bar durante as celebrações de Ano Novo. A tragédia provocou cerca de 40 mortos. Países árabes e muçulmanos exigem a Israel a atuação das ONGs em Gaza. 13h29 é o ponto final nesta edição do Jornal da Tarde. A informação será atualizada às 14 da tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.